Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor André Luiz e vou comentar mais uma questão do vestibular da UES 2025.1, a questão 64 de Educação Física. Vamos para o enunciado. O Brasil se tornou o hexacampeão mundial de futsal masculino na Copa do Mundo realizada no Uzbequistão. O título veio com a vitória sobre a Argentina por 2-1 em 6 de outubro deste ano. Atente para o que se diz a seguir sobre o futsal e assinale a afirmação verdadeira. Alternativa A. Ainda não é considerado uma modalidade esportiva reconhecida, pois não está incluso nos Jogos Olímpicos. Bem, pessoal, de fato, o futebol de salão, o futsal, como é mais conhecido, ele não faz parte do programa olímpico, do conjunto de modalidades que as Olimpíadas contemplam. Só que isso não faz dele uma modalidade sem reconhecimento. Na verdade, o futsal tem sim um reconhecimento, e um significativo reconhecimento. Como nós sabemos disso? Bem, eu vou mostrar um quadro para vocês que exibe aspectos que qualquer esporte deve apresentar para que ele tenha um reconhecimento oficial. O primeiro aspecto é a organização em diferentes âmbitos, internacional, nacional e estadual, por exemplo. E o futsal tem sim essa organização. Temos a FIFA, responsável pela esfera internacional. Temos aqui no nosso país a CBFS, Confederação Brasileira de Futebol de Salão, responsável pelos jogos nacionais. E no nosso estado, no Ceará, nós temos a Federação Cearense de Futsal. Além disso, pessoal, há regras universais que são seguidas pelos praticantes de futsal. Então, pessoas que jogam aqui no Brasil, jogam nos Estados Unidos, na Argentina, no Japão, eles seguem regras de forma semelhante, porque são as regras básicas para o funcionamento desse esporte. Então, o futsal também contempla esse aspecto. E por último, nós temos as competições, assim como temos as diferentes esferas organizadas, nós temos as competições que essas instituições das esferas organizam. Exemplo, em nível mundial, nós temos a própria Copa do Mundo, que é citada no enunciado da questão. Em nível nacional, nós temos a Liga Nacional de Futsal. E no nível estadual, nós temos é, o Campeonato Cearense de Futebol de Salão. Então, o futsal é sim uma modalidade reconhecida, por isso essa alternativa está errada. Então, vamos eliminar ela. Já temos aí mais chance de acerto, hein? Vamos para a letra B, que diz o seguinte: no Ceará, é uma prática com poucos adeptos, haja vista a falta de estrutura. Bem, pessoal, se você der uma olhadinha rápida aí nos bairros da sua cidade, não sei se você tem o costume de visitar escolas para ver as aulas de educação física que são ministradas, por exemplo, de ir para praças públicas, quadras públicas. Eu creio que você verá facilmente que essa alternativa aí não é verdadeira. Por quê, pessoal? A gente vê uma adesão maciça, intensa, de um número significativo de pessoas aí à modalidade futsal. O que é que pode comprovar isso? Como vocês podem ver no quadro que surgiu aí, a gente tem, por exemplo, a própria prática escolar. Alunos tendo aulas de futebol de salão na sua escola, ou mesmo pessoas que vivem no bairro de determinada escola, onde há determinada escola, e solicitam o ginásio, a quadra daquela escola para praticarem futsal. Temos também as competições. A competição estadual, como citei, Campeonato Cearense. Tem vários campeonatos, torneios municipais também que as cidades realizam. Os jogos interclasses que as escolas também acabam praticando aí, efetuando. E é interessante que, como professor, todos os anos eu percebo que de todas as modalidades disponíveis para prática no interclasse da escola que trabalho, o futsal é disparado, sim, o esporte mais praticado. Por exemplo, a gente tem uma média de 12, 13 equipes de futsal, enquanto que de vôlei, de basquete tem 2, 3 de handball também nessa média. Então, há uma adesão substancial, significativa. Além disso, tem os projetos sociais, que em muitas cidades o esporte, que é o carro-chefe aí,
o mais praticado é de fato o futsal. E uma curiosidade, pessoal, já que a alternativa fala sobre o Ceará, o nosso estado, eu não sei se você sabia, mas é no Ceará que fica a sede da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Interessante isso, né? É aqui no nosso estado, em Fortaleza, lá no Meireles. Bem, pessoal, então, todos esses pontos que eu expus mostram que a alternativa B está errada. Então, eliminemos essa alternativa. Que coisa boa, agora temos aí ó, 50% de chance de acerto, apenas duas alternativas aí para escolher entre elas. Vamos para a letra C, que diz o seguinte, pessoal: seus fundamentos são ataque, defesa, contra-ataque, chute e passe. Pessoal, uma lida rápida dessa questão pode nos levar à conclusão de que ela pode ser verdadeira. E quando a gente vê o termo fundamentos e lembra dele de forma genérica, a gente pode até pensar que poderia ser essa alternativa. Porque fundamento é algo, é um princípio, é algo básico, imprescindível, necessário para determinados aspectos, podem ser aspectos táticos ou técnicos, enfim. Então, é um termo mais genérico. Porém, quando a gente vai para a literatura do futsal, aí a gente vê que, na verdade, não daria para considerar dessa forma. A gente teria que considerar de forma específica. E essa questão aí, ela traz fundamentos, mas nem todas as palavras que são citadas aí são fundamentos. Eu vou explicar o porquê. Olha só, quando a letra C diz assim, ó, seus fundamentos são ataque, defesa e contra-ataque, na verdade, na literatura do futsal, essas três palavras, esses três aspectos, né, ataque, defesa e contra-ataque, são fases do jogo, momentos do jogo. Há momento em que a equipe avança, atacando o adversário. Há momento em que a equipe recua, se protegendo contra a equipe opositora. E há momento em que a equipe realiza um contra-ataque. Então, são fases e não fundamentos táticos. Ah, mas não existem fundamentos táticos? Existem, mas são outros, como esses que surgiram agora, que estão aqui embaixo. Ó. Que fundamentos? Olha só, a penetração, que é justamente o fundamento relacionado à fase de jogo-ataque. Quando a equipe está atacando outra, ela penetra no campo adversário, intentando, objetivando fazer um gol. Outro fundamento, a compactação, aí já no contexto de defesa, ou seja, na fase de jogo de defesa, a equipe adversária está atacando o nosso time, a gente vai tentar se compactar, se posicionar de uma forma a ter êxito nesse momento aí em que a gente busca se defender das investidas do adversário, do inimigo. E tem outro fundamento, é a rapidez, aí é no momento de contra-ataque, conseguimos nos defender, pegamos a bola, então vamos agora fazer o movimento contrário. Sairmos da nossa zona de defesa e irmos para a zona de ataque. Então, lembrando, esses três termos não se referem a fundamentos táticos, e sim fases do jogo, certo? Agora, e os outros dois últimos termos aqui, ó, chute e passe. Esses são fundamentos, mas são fundamentos técnicos, ou seja, se refere aos movimentos do jogo, e não à estratégia, e não a posicionamento. Então, acabaram mesclando aí questões táticas com questões técnicas. Na minha visão, pessoal, como professor de educação física, eu creio que o ideal seria que, depois da palavra fundamento, quem elaborou a questão, colocasse outro termo. Por exemplo, seus fundamentos técnicos são isso, isso e isso. Ou seus fundamentos táticos são isso, isso e isso. Que aí ficaria mais claro, certo? Como eu disse, há um sentido genérico, certo? Que pode gerar uma dúvida. Mas, como mencionei também, existem os aspectos específicos da parte tática que acabam destacando que são os fundamentos táticos e eles não são citados na alternativa, apenas os técnicos e as fases do jogo. Por isso que essa questão, ou melhor, essa alternativa não é a alternativa verdadeira. Não cita só fundamentos, cita fases de jogo. Agora vamos para a última, que, logicamente, a que sobrou aí, é a alternativa verdadeira, pessoal.
A letra D que diz que a referida Copa do Mundo é organizada pela FIFA. De fato, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Futebol Associado, no caso é o que significa aí o Azinho no final, Federação Internacional de Futebol Associado, é a entidade máxima, não só do futebol de salão, mas do futebol de campo, do futebol de areia. Então, ela é a chefona, digamos assim, do esporte futebol. Então, alternativa D é que você deveria marcar para acertar essa questão. Bem, pessoal, se esse conteúdo foi relevante para você, foi útil, eu peço que você se inscreva no canal, clique aí no like e assim também ative as notificações para que você possa receber mais desse conteúdo. Desde já agradeço muito sua atenção, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.